de algarismos significativos. Antigamente ele tinha essa tendência de cobrar e tal, mas atualmente, cara, estou fazendo aqui para preencher tabela praticamente, porque ninguém vai te cobrar isso daqui nos dias de hoje. Mas olha o que ele fala, ó, sobre um corpo de massa igual a 2,5 kg, atuam em sentidos opostos de uma mesma direção duas forças de intensidade 150,4 e 50,40 na real, né? Então eu tenho assim, ó, eu tenho uma força para cá de 150,40 newtons e uma força para o outro lado, em sentidos opostos de uma mesma direção, 50,40 newtons. A opção que fornece o módulo da aceleração resultante com, isso daqui é o que quebra, o número correto de algarismos significativos. E aqui, cara, por que essa questão ela é ruim? Porque não existe uma regra geral sobre quantos algarismos significativos você vai utilizar. Existem algumas ideias, mas regra geral não existe. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que calcular a força resultante primeiro. A força resultante nesse caso, força resultante, vai ser igual à força que aponta para a direita, 150,40, menos a força que aponta para a esquerda, 50,40. E aqui só para te lembrar, tá? De novo, isso daqui é uma regra que, por exemplo, tópicos da física utiliza, mas não é uma regra geral assim. Sempre que você tiver soma ou subtração, você vai manter o menor número de casas decimais. Você mantém o menor número de casas decimais. Menor número de casas decimais. Casas decimais. Nesse caso, eu tenho duas casas decimais nos dois números. Então, eu simplesmente mantenho o número de casas decimais e a força resultante vai ser igual a 100,00 newtons. E esse 00, ele significa alguma coisa. Eu não posso escrever só 100, não? Não. Porque quando você escreve 100, você está implicitamente dizendo que o seu instrumento de medida só mede até a unidade. E um erro poderia ser, por exemplo, esse cara poderia ser 101 ou poderia ser 99, porque o erro vai estar nessa última unidade. Quando você escreve 100,00, você está falando, olha, eu tenho certeza desses caras que estão aqui. O meu instrumento de medida garante essa precisão. Se tiver algum erro, vai estar nesse último cara, tá bom? É mais ou menos essa a ideia. Então é 100,00. E aí, para você calcular a aceleração, que é o que ele quer, você pega a força resultante e divide pela massa. A força resultante, a gente calculou, é 100,00 e a massa é 2,5. E aqui, cara, é que a regra ela não é uma convenção na maioria das vezes. Quando você tem soma ou subtração, você mantém o menor número de casas decimais. Quando você tem multiplicação ou divisão, quando você tem multiplicação ou divisão, você mantém o menor número de algarismos significativos. Significativos. Não sei se vocês já viram esse termo, né? Mas, por exemplo, os algarismos que eu chamo de significativos, nesse caso é até meio estranho, né? Vão ser todos os algarismos que compõem um número. Por exemplo, aqui em cima eu tenho 5 algarismos significativos. 100,00. Essa é a ideia. E aqui embaixo eu tenho dois algarismos significativos. Então, quando eu for fazer essa divisão, é claro, essa divisão 100 dividido por 2,5 dá 40. E eu vou manter o mesmo número, o menor número de algarismos significativos. No caso, eu vou manter 2. Só que já tem 2 aqui, né? O 4 e o 0. Então, a resposta é 40 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui é que tem um problema, pessoal. Essa regra, ela não é uma regra geral. No próprio Tópicos da Física, que é o livro mais padrão de física do ensino médio, ele fala: pode tolerar até um a mais. Pode tolerar até um a mais. Um algarismo significativo a mais. Então você poderia, por exemplo, escrever 40,0 também. Não estaria 100% errado.
Na verdade, é uma questão de convenção, entende? É por isso que essa questão ela é meio zoada do ITA, tá? Mas do jeito que ele queria que você fizesse, ele queria que você considerasse essas duas regrinhas. Mas assim, fala sério, se você chegar numa prova do ITA, para ele pedir que você vomite umas regras que são pura convenção, cara, essa questão aqui nunca cairia atualmente no ITA, tá? Mas tá resolvido aí para vocês. Fechou?